Boa tarde a todos. Começo, como sempre, falando um pouco do mercado internacional, como é que foi o mercado lá fora. E a gente, assim, teve, nos últimos, vamos dizer, no último ano, uma discussão entre os ativos que foram muito na frente e a economia, né, que precisaria ir atrás para fechar um pouco o gap entre a performance dos ativos de bolsa, de ativos de risco e a economia real, né? O que a gente está vendo agora, eu acho que é um pouco esse fechamento de gap. Quando a gente olha, e falando aqui dos Estados Unidos, né, do lado da atividade, do lado do outlook para a economia, a gente vê que as revisões de crescimento estão sendo todas feitas para cima, né? A gente tem casas de ponta aí falando em até 7% de crescimento para esse ano. A gente tem uma aceleração da vacinação que está sendo muito rápida, já estão passando dos 2 milhões de pessoas por dia, né? Então, isso deve acelerar o processo de abertura, de normalização lá da vida, né? Portanto, a parte, né, fiscal e monetária ainda continua muito estimulativa, né? Inclusive, agora, até dia 14, a gente deve ter mais um pacote fiscal aprovado pelo Congresso americano e, aparentemente, vai ficar ali perto do high-end que o mercado discutia, perto dos 1,9 tri, talvez 1,7, mas, assim, ainda um estímulo muito grande, né? Então, do ponto de vista de economia, nos parece que Estados Unidos, inclusive, volta um pouco até aquela divergência, né, entre os Estados Unidos e de outros países, principalmente a Europa, que está ficando bastante para trás nessa história, lidou pior com o negócio da vacinação e, portanto, vai vir atrasada na recuperação. China, acho que tá rodando bem, o IC já mostrou isso, e Estados Unidos, acho que surpreendendo, e não é só do ponto de vista macro, né? A gente teve aí o resultado das empresas no quarto trimestre, mais de 70% dos resultados batendo as expectativas, né? Então, o resultado das empresas muito bom, inclusive com um crescimento de earnings num ano muito complicado, como foi o ano passado. Então, acho que, assim, do ponto de vista de fundamento, Estados Unidos segue muito bem, né? Do ponto de vista da atividade, de vacina, recuperação da normalidade, etc. Do ponto de vista dos ativos, o que a gente viu em fevereiro foi do lado do câmbio, realmente um dólar meio de lado, ganhou de algumas moedas, perdeu de outras, mas assim não teve assim nada muito digno de nota, né? A bolsa, a gente teve, eu acho, um movimento, continuação do movimento de rotação, né? Então, se você olhar todas as assim, bolsas que tinham ficado para trás andaram, as que andaram demais atrás ficaram para trás no mês, né? Então, Nasdaq praticamente deu zero, né, no mês, mas aí o S&P subiu 2,60, o Dow Jones 3,20, o Russell, que é um, sei lá, reflete melhor a economia real de médias empresas, subiu 8, quase 8, e aí você teve também a Europa com 4,5, o Japão com quase 7, então, realmente o que tinha ficado para trás andou melhor, e o grande destaque de 2020, né, que era a parte mais ligada à tecnologia, essa performou menos, né? Então, acho que isso aí é até saudável, você, assim, começa a ter uma correção de exageros para os dois lados, né? Quem tinha sido muito penalizado e quem tinha sido muito beneficiado, acho que os dois estão tendo correções. Obviamente, tem uma coisa assim, uma discussão importante, quando a gente entra lá, eu vi um gráfico outro dia de consultas da palavra bolha no Google, assim, explodiu, né? Então, tem muito dessa discussão, tem bolha, não tem bolha, aquele negócio do GameStop, assim, me parece que não, né? Me parece só que você teve isso, exageros no benefício e na punição, e agora você começa a ter uma correção desses exageros, mas, no geral, a economia americana, acho que muito construtivo. Cenário externo, como um todo, para o ano, construtivo, né? Quando a gente vem aqui... desculpa, antes, o principal, acho que, fato
acontecido no mês passado, inclusive foi na última semana, foi realmente uma aceleração da subida de juros, né? Enquanto você teve bolsa assim, se acertando entre os diversos índices e o dólar um pouco de lado, o juro subiu bastante. Quem nos acompanha sabe que a gente tem mesmo essa visão que os juros lá vai ter que subir, seja pela postura do Fed, de mais paciência em ver a inflação voltando até acima dos 2% por um período, seja pelo lado fiscal, em que o Tesouro vai ter que fazer o funding para todo esse esforço fiscal feito durante a pandemia, e isso também gera pressão na curva de juros, né? Então, acho que se juntou esses dois fatores e vinha fazendo as taxas já se movimentarem para cima, e você teve, na última semana do mês, um leilão de papel do Tesouro americano que teve uma demanda muito pequena, né? E isso gerou ali um movimento um pouco disfuncional no dia, o 30 anos chegou a mexer quase 30 pontos no dia, depois voltou, acalmou, acho que assim, não vejo ainda o risco de não ter comprador para a dívida americana, mas diria que a tendência continua a ser de ver essa curva de juros americana se inclinando, né? Espero que não na velocidade que a gente viu na última semana do mês, porque aí você começa a ter movimentos muito abruptos, isso acaba contaminando os outros mercados, então deixa de ser uma coisa saudável. Enquanto for uma alta dos juros em função de um crescimento que vai ser maior do que o esperado antes, em função de uma postura um pouco mais leniente com inflação por um certo período, etc., eu acho que está ok, não deveria causar um grande estrago nos ativos de risco. Tá? Vindo aqui para o Brasil, até queria que fosse colocado aqui um gráfico que de vez em quando eu apresento, Natália, por favor, que é assim, a performance dos ativos assim, globais e dentre os quais o Brasil, né? E, basicamente, essa foi a história do ano passado, agora a gente está num ano novo, a história parece a história velha, né? Ou seja, praticamente todos os ativos performando, né, no ano, aí, nesses 2 meses, um destaque forte para as bolsas, né, para índice de commodities, etc., a própria bolsa de emergentes, ali, o MSCI-IM, que subiu 6% no ano até agora, todos na mesma base, na mesma moeda. E a nossa bolsa e a nossa moeda são assim os destaques, né? Sempre a pior bolsa, sempre a pior moeda, né? Então, o que é que explica de novo a gente ser sempre o pior na classe, né? Eu acho que o Ix já discutiu muito desses fatores, né? Acho que assim o principal, eu acho, é uma redução grande na confiança do mercado, dos investidores no nosso país, né? E isso aí muito em função de alguns pontos até já comentados. Acho que o primeiro é qual é a agenda, né? Se é uma agenda liberal ou se é uma agenda eleitoral. Dado que a eleição está muito longe, eu acho que essas coisas assim muito complicado você começar a tomar atitudes eleitoreiras 2 anos antes, porque se você chegar com a economia toda arrebentada lá na frente, não há como se eleger. Então acho que está tendo aí um erro de avaliação, né, do presidente no tomar decisões pensando na eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Acho que ele deveria realmente tomar as decisões mais voltadas à agenda para a qual ele foi eleito, né? Então, acho que esse é o primeiro tema. A gente ainda tem essa visão que pode ser uma nem, né? Nem tão populista, mas também nem tão liberal, mas isso tem muita volatilidade e menor confiança no país, principalmente quando você tem uma situação fiscal tão complicada, seja do ponto de vista do estoque, né, o tamanho da dívida, seja do ponto de vista de fluxo, ou seja, a necessidade, o déficit, né? Então, é a necessidade de ainda continuar pegando emprestado não só para rolar dívida, mas também para cobrir o déficit. Um outro aspecto que acho que tem ajudado nessa degradação da confiança no Brasil, nos seus ativos, é que as escolhas do presidente, assim, o custo retorno das brigas dele tem sido assim muito desfavorável, né? Eu acho que esse negócio da gasolina é né, para tentar segurar um pouco os caminhoneiros,
detonar o presidente da Petrobras daquela maneira, dado que o cara já ia ter o mandato vencendo agora daqui 20 dias, poderia ter sido de uma maneira melhor feita, gerou um custo muito overall, né, um custo gigantesco em relação ao benefício que vai conseguir se dar para os caminhoneiros aí. Então, acho que isso é ruim. O problema por causa de assim, ver alguns governadores como concorrentes para a eleição em 2022, ter bombardeado muito a história das vacinas, e no final a gente agora ficou muito no fim da fila, no que diz respeito às encomendas, à entrega, a ter assim, acesso às vacinas, porque eu acho que assim, a nossa distribuição seria muito eficiente, ela só não acelera porque a gente tem aí um problema de falta de vacinas suficientes, acho que um pouco por causa dessa briguinha com alguns governadores. Então, são escolhas cujo custo é desproporcional aos benefícios, né, que pode eventualmente ter esse tipo de postura. Um outro ponto que acho que tem atrapalhado demais também é o fato que o Banco Central perdeu muito, eu acho, da credibilidade. Ele ficou muito atrás da curva. Eu acho que quando baixou a taxa lá atrás para 2%, obviamente, todo mundo concordou, não se tinha visibilidade, estava assim, no começo da pandemia, mas aí o tempo foi passando, as coisas foram se normalizando, os ativos foram voltando e a taxa foi ficando muito para trás. A gente teve o terceiro trimestre, o país crescendo 10%, você desorganizou todo o sistema produtivo, você teve uma desvalorização de janeiro de 2020 para cá, já 40%, obviamente isso está batendo em vários preços, em preço de alimentação, em preço de gasolina, está lá o Castelo Branco apanhando, quando tem uma parcela de culpa aí, que eu acho que deveria ser espetada no Banco Central, demorou muito, ficou muito para trás, a curva de juros mostra isso, né? A gente tem ali uma sequência de hikes ali muito grande, e quanto mais ele demorar, ou quanto menos ele fizer, mais a curva vai subir, né? E isso é muito ruim. Natália, se você puder pôr para a próxima slide, porque a gente olha as condições financeiras, e não adianta falar, não, mas como eu estou preocupado com a atividade, manter o juro em 2%, se eu subir o juro vai prejudicar a atividade. Não, porque as condições financeiras já estão muito apertadas. O fato da curva ter se inclinado demais, o fato do câmbio ter subido demais, tudo isso atrapalha e aperta custo de empréstimo, aperta liquidez, enfim. Eu acho que parte do conjunto da queda de confiança nos ativos brasileiros vem também. O Banco Central está um pouco atrás da curva, acho, pelo que a gente tem acompanhado, que o discurso está mudando, e na próxima reunião, espero que ele consiga chegar até dia 18, vamos ver, do jeito que o mercado anda volátil, né? Mas vai ter que começar o ciclo e começar. A gente está aí com 50 vezes, mas o mercado estava precificando já quase 75, então, ver o quão atrasado ele parece estar, né? Então, acho que um terceiro ponto importante é E o mercado, assim, o mercado tem sido muito crítico do ministro, né? E acha que, o ministro está lá, devia logo ser trocado. O ministro Guedes, eu estou falando, eu acho que não. Acho que esse episódio da Petrobras mostrou o terremoto que seria se esse ministro sair, né? Então, eu realmente espero que ele aguente firme lá, convence o presidente. Ontem, aparentemente, a gente ficou por um fio. Na hora ele conseguiu segurar, porque a gente ia realmente caminhar para um estouro grande das condições fiscais, mas é um risco, né? Se um dia a gente chegar de manhã para trabalhar e ele tiver saído, vai ser muito difícil precificar qualquer coisa. Então, todos esses riscos acabam assim influindo no price em geral dos ativos brasileiros. Então, acho que, dito isso, vou falar um pouco da carteira. Acho que, no final, estou satisfeito com o jeito que a gente tem pilotado. O Brasil realmente está tendo que ser de uma maneira mais tática, né? A gente teve, em fevereiro, praticamente todas as linhas com contribuições positivas, 65% do resultado veio lá de fora, 35% foi Brasil.
justamente porque o Brasil a gente tem evitado assim, posições que aparentemente têm muito prêmio, como o pré-fixado. A gente tem ficado praticamente fora, assim, tem alguma coisa tomada, faz essas operações com leilão, né, os leilões semanais, etc., mas assim, a gente não está querendo cair na história do prêmio de risco até que o Banco Central comece a normalizar essa situação dos juros, que a gente acha que tem que ser normalizada, e ver se essa agenda fiscal consegue ter algum progresso, né? Então, acho que fica muito difícil ter grandes posições no mercado que está assim muito volátil e diria até um pouco binário em alguns aspectos, né? Isso vale para o câmbio também, né? Isso a gente já vem falando há muito tempo. O câmbio a gente tem evitado grandes posições overnight, né? Justamente porque os gaps são muito grandes, e ontem e hoje são a maior prova disso, e foram 2 dias muito bons do ponto de vista de real aqui para nós. Então, acho que realmente não dá para, quem sabe, a hora de novo que você começar a ter uma normalização do juro, acabe ancorando um pouco a moeda. Eu acho, quando a gente olha vários aspectos, principalmente ligados ao setor externo, é muito difícil justificar uma desvalorização como essa, e os preços, os preços ficaram muito baratos no Brasil em função de um câmbio muito desvalorizado, mas eu acho que isso trouxe pouco benefício e muito malefício, muita volatilidade, etc. Então, o Brasil, vamos continuar um pouco nesses ativos um pouco mais voláteis, com posições mais táticas, né? Aí você tem coisas um pouco mais estruturais, o cupom cambial, que a gente também teve um mês razoavelmente bom, a gente vem trabalhando inclinado, né, com posições de inclinação. A gente acha que não só a curva nominal está muito baixa, mas a curva over LIBOR está até invertida, né? Quanto mais longa, menor o prêmio sobre o over LIBOR, está quase encostando na LIBOR, né? Então, a gente realmente gosta dessa posição, é uma posição grande até, mas não tem se mexido muito. A gente está lá, assim, continua nessa posição de inclinação, 1 ano e meio contra 3 anos, e gosta dela, vai continuar, né? E a parte de bolsa, que é um pouco mais tricky, porque quando a gente olha aquele comportamento dos ativos, realmente a nossa bolsa ficou muito para trás, né? E isso aconteceu ano passado também, e aí chegou no final do ano, os gringos voltaram, os estrangeiros investiram bastante aqui no Brasil. Aí você teve, 2 semanas atrás, esse episódio de Petrobras, e assim, você teve muita venda de estrangeiro no papel, que eles demoram para voltar, então tudo isso desgasta muito. A gente aí conseguiu até ter um mês, foi quase zerado, contra uma bolsa aqui que caiu mais de 4%, quase 4,5%, né? Mas um pouco também porque a gente acabou alocando mais na parte de commodities, então Vale, Suzano, Klabin, papéis que performaram muito bem no mês. A gente tinha Petro também, mas na quinta-feira, depois da live do presidente, a gente na sexta saiu do papel, né, e conseguiu escapar da queda de 20% na outra segunda-feira. Então, deu para administrar. A posição está um pouco menor agora, a gente está em torno de 8% em Brasil e mais 2% lá fora, justamente por causa dessa acomodação. Lá fora, praticamente, a gente saiu do Nasdaq, das techs, e está mais nos emergentes e no Russell, né? Que a gente acha que, como está com essa visão de abertura e crescimento mais forte lá, a gente acha que tem muita empresa que ficou para trás ali no setor um pouco menor, né? E moedas que, basicamente, a gente meio que abandonou o polo da fraqueza do dólar, em função de tudo isso que já foi explicado. Então, hoje a gente tem posições entre moedas, né? A gente está comprado em Ásia, vendido em América Latina, né? Em torno de 10% em cada perna, e temos também um pouco de comprado em pound e vendido em euro, mas contra o dólar hoje a posição foi neutralizada justamente por causa dessa visão que
você está tendo uma certa divergência em favor dos Estados Unidos, além do que o juro lá tem subindo, isso sempre dá uma sustentação maior para a moeda, né? Eu acho que, basicamente, deixa eu ver se eu esqueci, sim, a parte de juros lá fora, que a gente vem já uma posição quase que antiga, tomada no longão, né, americano, que performou muito bem. Ao longo do mês, a gente foi não só mantendo esses 30 anos, mas a gente tomou também um pouco da parte mais média, né, 5 e 10 anos, isso ajudou o resultado. Temos um pouco também de posição tomada no Chile e na Colômbia, né? A única, vamos dizer, posição contrária aí é o México, que a gente ainda mantém aquela posição dos 2 anos. A reunião lá foi até melhor que o esperado, porque a gente esperava que eles cortassem, mas o México cortou e foi decisão unânime. Todos os membros optaram por cortar, a taxa no dia seguinte caiu 15 bases, e um dia depois teve esse movimento forte das Treasuries lá fora, ele acabou subindo tudo de volta. Então, a gente mantém essa posição, basicamente estamos tomados em Estados Unidos, Chile, Colômbia e aplicado um pouco em México, né? Então, acho que agora eu cobri tudo. Vou parar por aqui e a gente fica aí à disposição para perguntas. Obrigada, Calabrese. Bom, vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou seguir aqui a ordem que as perguntas foram chegando. Você comentou aí um pouco, Calabrese, sobre os ativos, né, Brasil versus o mundo, mas aqui eu entendo que a pergunta é mais direcionada para os ativos somente dentro do Brasil, né? Então, em um cenário de reformas quase zero, durante o governo atual, quais classes de ativos locais, juros, câmbio, bolsa, CDS, aparentam estar mais fora do preço e por quê? Então, eu acho que, assim, me parece que bolsa parece ser o que está um pouco mais fora do preço, né? Olhando vamos dizer, os similares lá fora, né? O Brasil foi ficando para trás, em dólar, então, muito, muito para trás. E só que eu acho que a gente tem que fazer muito essa estratégia do stock picking, escolher bem as ações, porque no geral a gente pode ter dias como hoje em que ou como ontem pior, né, em que a bolsa chegou a cair 4%, depois subiu, acabou positiva, assim, é melhor você conseguir montar uma carteira que você veja assim diferenciais, né, e que pareçam baratos. Câmbio, eu acho assim que difícil explicar pelo fundamento a taxa, acho que deveria estar um pouco para baixo também, mas acho que enquanto tiver esse juro, assim, você não pode ter... O câmbio desvalorizou, na média, 2,80% todo mês desde janeiro de 2020. Tá? São 14 meses que o dólar sobe na média 2,80%. Você não pode ter 2% de juro no ano, tá? Assim, a moeda não vai estabilizar nunca. Então, eu acho que realmente, enquanto você não colocar o juro num nível neutro, pelo menos, né, vai ser difícil o câmbio estabilizar, mas ele me parece, do ponto de vista só de taxa, quando eu olho termos de troca, quando eu olho as contas externas, que ele poderia estar num outro patamar. Obviamente, todo aquele problema da confiança também vai a colocar um prêmio de risco na moeda. Juros tem muito prêmio, mas dentro desse prêmio na taxa de juros você tem o fiscal, você tem um banco central atrás da curva, né? Você tem uma agenda que está um pouco nebulosa de país. Acho que tudo isso acaba virando, então, os ativos todos me parecem com prêmio, tanto é que o Brasil fazem 2, 3 anos que tem sido um dos piores em relação ao resto, porém, eu acho que é natural que tenha prêmio, acho que esses prêmios vão continuar, pelo menos uma boa parte. Acho que o que está mais perto aí de começar a se normalizar é a parte de política monetária. Vamos lá, temos mais algumas perguntas. Frente aos juros longos, nominais e reais, tem apresentado muita volatilidade nos últimos dias. Como que os gestores da Gard avaliam esse cenário? Oportunidades ou melhor esperar? Eu acho que, inclusive, a volatilidade dos juros vem desses dois problemas, né? Vem de
uma situação fiscal muito delicada, né? E quando você não vê um governo... e aí, não estou falando do pessoal da área econômica, né? Os caras estão fazendo ali o que podem, né? Mas a gente sabe que dentro do governo você tem uma ala que quer gastar um pouco mais e o presidente fica dividido. Então, só que eles esquecem, e não só o governo, acho que os políticos também criticam muito o mercado e esquecem que quem tem que pagar essa conta no final é o mercado que está carregando essa dívida, né, diretamente ou através dos seus clientes, é a poupança das pessoas, e você cada vez tem que aumentar isso, nós estamos falando de 5 trilhões já, então todo esse negócio gera mais volatilidade mesmo. Acho que o fato da inflação também está tendo suas revisões para quase que, né, semanalmente, e o Banco Central, enquanto estiver assim, um pouco atrás dessa situação toda, não tomar a dianteira desse processo, acho que isso traz volatilidade. Mas é um pouco do que eu respondi na outra pergunta, tá, Natália? Acho que tem prêmio, vai continuar tendo prêmio, agora o processo passa, acho que primeiro para você começar a acertar a política monetária e depois torcer para que o governo, junto com o Arthur Lira, aí, eles consigam aí, caminhar na direção de uma agenda melhor. Obrigada. Bom, agora, essa é referente à parte de bolsa, de equities. Ações growth e tech devem ter maior impacto com maior regulação, no caso do Biden, ou escalada dos juros longos? E por quê? Acho que as ações de tech acabam sofrendo pelas duas razões, né? Acho que, como elas são vistas como uma ação de duration muito longo, né? Principalmente aquelas que ainda estão crescendo muito, investindo muito e ainda dando um resultado menor, os juros longos acabam impactando bastante no valuation dessas ações, e acho que é por isso que elas andaram sofrendo aí nesses últimos dias. Acho que o Biden tem uma agenda também, mas essa eu acho que vai ser mais para frente, né? Então, não acho que vai entrar no preço agora, mas no final as grandes aí é mais em função das grandes, né? As grandes estão muito poderosas e eu acho que algum tipo de aperto regulatório elas vão sofrer, mas não é um problema para agora, né? E as ações growth, acho que essas, assim, se você tem juros subindo porque a economia está crescendo mais, a atividade está melhorando, acho que elas se beneficiam, não vai ser o juro que vai prejudicar o valuation dessas ações. A gente tem mais duas perguntas aqui. Uma você até explanou bastante quando falou um pouco da estratégia do fundo. Não sei se você quer complementar, tá? A pergunta é se a gente enxerga o Fed adotando o Yield Curve Control. Então, essa a gente tem discutido bastante aqui. Eu acho que não. Tá? Eu acho que se ele realmente se incomodar com esses movimentos, se os movimentos ficarem muito, acho que não incomoda para ele o movimento em si, incomoda um pouco a velocidade, né? Se você começar a ter movimentos um pouco mais disruptivos, o que eu acho que ele poderá fazer, a primeira coisa a ser feita, seria mudar um pouco a maturity dos papéis que ele compra, né? Acho que se ele começar a comprar papéis um pouco mais longos, ele começa a ter um controle maior sobre esses movimentos, né? Eu acho que o Yield Curve Control acaba tendo um pouco... Você fixa a taxa e acaba ficando passivo aí de, assim... Em tese, para manter aquela taxa, você vai ter que comprar ou vender a quantidade que for preciso, né? Eu acho que isso aí ele não quer mais fazer, principalmente num momento em que ele já injetou uma liquidez enorme, o balanço dele já está gigantesco. Então, acho que seria, assim, muito último caso. Eu acho que primeiro ele vai rebalancear, se for o caso, a maturity dos papéis que ele tem comprado nesse programa de QE dele. Eu tenho uma última pergunta que eu vou deixar para o Ix, mas chegou uma pergunta agora que é ligada aí com o que você está falando, então até para a gente não perder o fio da meada, quanto que vocês veem o high do Treasury de 10 anos atingindo em 2021? Tá? Já que a gente está falando aí de juros dos Estados Unidos, vamos finalizar aqui e depois a última pergunta eu faço para o Ix. Qual que é a pergunta? Desculpa. Quanto que vocês veem o high
do Treasury de 10 anos, atingindo em 2021? Qual é o high, né? Que seria? Eu acho que, sim, sei lá, então eu tenho na minha cabeça 1,75, né? Acho que nessa faixa, 1,70, 1,75, porque eu acho que aí, inclusive, vai ter muito investidor, principalmente asiático, querendo comprar o papel, né? Eu acho que você vai passar a encontrar um pouco de demanda de investidor novo, né, no papel quando estiver perto desse nível, tá? Então, eu acho que por isso que eu não estou tão preocupado do Fed ter que agir e tal. Acho que dependendo, vai ter algum nível de preço em que os investidores vão começar a aumentar a alocação. Eu acho que, na minha cabeça, 1,75 seria assim um preço bastante já, assim, seria o high no ano. Acho difícil passar disso. Vamos lá para a última pergunta, então. Acho que agora a gente consegue fazer aqui para o Wix, referente ao Paulo Guedes, se ele vai conseguir continuar, se a equipe está cada vez se desmontando mais, né? É um fato que vários secretários saíram, enfim, o pessoal que ele colocou também na Petrobras e tal, mas eu acho que ele vai seguir assim, mais fraco do que entrou, né? Ele era um super-ministro, hoje ele parece ser mais um bombeiro em que tenta segurar, né? Enfim, o governo de ir muito para o lado, né, para continuar no nem, né? Então ele não está nem forçando para ser liberal mais, está segurando para não ser desenvolvimentista. Assim, acho que o trabalho dele é não tomar gol nesse ano e no ano que vem, né? Tem coisas que vão andar, que podem andar, né? Tipo administrativa, que tá já no Congresso, está na Câmara, e o Arthur Lira, enfim, tem falado bastante, mas a gente não espera nada de muito novo vindo da economia, não. Acho que ele fica para não tomar gol, não tem mais expectativa de vencer essa partida aí, não. Obrigada, Luiz. Bom, a última pergunta agora para a gente encerrar o nosso call. Calabres, se você puder abordar um pouco mais sobre a nossa posição de dólar real, e aí a gente finaliza depois essa pergunta. O dólar real, a gente assim, tem sido tático, não tem, assim, a gente tem operado exageros, a gente tem evitado posições grandes. Ontem, a gente especificamente virou um pouco mais vendido quando as coisas deram certo lá no Senado, né? Mas mesmo assim, foi um dos poucos dias em que eu fui acima do threshold que eu tinha me imposto aqui, né? Mas hoje já voltamos para o tamanho normal, porque a gente, assim, o real está muito desancorado, né? Embora a gente ache que ele está desvalorizado demais, os riscos que você tem, o fato de ter um governo que, assim, gerador de crises, o fato desse risco de perder um ministro, a gente acha que, assim, não dá para ter posições muito grandes. É um mercado que oscila 3% todo dia, então a gente opera maior durante o dia, tenta sempre manter a disciplina de virar, seja comprado, seja vendido, de virar num tamanho que a gente consiga administrar sem atrapalhar muito a performance e o chape do fundo, né? Obrigada, Calabrese, Wix, Frida. Bom, a gente encerra então o nosso call por aqui. Lembrando que a gravação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Entre hoje e amanhã a gente já sobe essa gravação lá. Se alguém quiser receber essa apresentação, basta mandar um e-mail ou para mim ou para clientes@gard.com.br, que a gente disponibiliza essa apresentação completa também. Bom, obrigada a todos os participantes, palestrantes e boa tarde.